terra, para nos harmonizarmos. O mensageiro do amor é o título. Falava-se na reunião com respeito à preponderância dos sábios na terra. Quando Jesus tomou a palavra e contou sereno e simples. Há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe o mensageiro da ciência, com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma dos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor e sumamente interessado em letras. Apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se enjoado da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Observando-o capaz de atender aos compromissos assumidos, o senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador da ciência que, decorrido algum tempo, se transformou em médico admirável. O novo arauto da providência refugiou-se numa sala de ervas e bobeagens, interessando-se tão somente pelo contato com enfermos importantes, habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinha para cativar-lhe a atenção. O todo bondoso determinou então a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre, usou a espada do cálculo com mestria, pôs-se a ilhagar dos homens astuciosos e vingativas, e, afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro missionário da ciência, que em breve se fez primoroso artista. Isolou-se dos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes, e afiançou que o culacho não lhe seduzia a sensibilidade que ele mesmo acreditava excessivamente avançada para o seu tempo. Foi então que o excelso Pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão. E, decidida a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral, identificado como o povo a que viera servir. Sabia desculpar infinitamente e repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma missão. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora, para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que o enviara. Por amar sem reservas os seus irmãos de luta, em muitas situações foi compelido a orar e pedir o socorro do céu. Perante as garras da calúnia e do sarcasmo, entretanto, entendia nas mais baixas manifestações da natureza humana dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados,
que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, levando-as às mais alto nível, com plena vitória na divina missão de que foi investido. Houve ligeira pausa para a palavra doce do Messias, e ante a quietude que se fizera espontânea no grandioso ambiente minutos antes, concluiu ele com expressivo acento na voz: cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino, mas em toda parte nenhuma segue à frente daquele que simplesmente sabe. Belíssima mensagem, meus irmãos. Convido a todos, então, neste momento, a levarmos nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso amigo Francisco, agradecendo o Senhor por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, com o mesmo intuito, a mesma vontade e essa mesma fé. Agradecendo o apoio da espiritualidade amiga, que possa amparar-nos, acalmar-nos, apaziguar-nos, que possa dar consolos àqueles que sofrem, sejam os males físicos ou espirituais, e possa atender a todos que de alguma forma sofram, que os amigos espirituais possam acompanhá-los, possam ir até os seus lares, atender aqueles que lá ficaram, os seus entes queridos, levando um pouco de paz, um pouco de harmonia, um pouco de leveza para esses corações. Agradecemos, Senhor, por tudo que tem nos dado, por nossa saúde, por não nos faltar nada, sabendo que é necessário que façamos esforços para que possamos alcançar os objetivos que são necessários. Então, Senhor, com essas palavras na noite de hoje, pedimos que o Senhor possa iluminar a mente do nosso irmão palestrante da noite, para que ele possa expor da melhor forma o tema da noite, com a ajuda da espiritualidade. Que assim seja. Temos conosco então o irmão Ederson dessa casa, que vai passar o tema da noite. Tem um terceiro irmão. Então, novamente, uma boa noite a todos. Sintam-se todos bem-vindos à casa de Francisco. É com enorme alegria, né, de estar aqui novamente e de ser apenas um humilde instrumento de divulgar a doutrina espírita, né, de levar adiante essa doutrina tão consoladora. Então, o tema de hoje, eu sempre procuro trazer, a gente procura trazer uma parábola todo mês, e aí hoje a gente resolveu trazer o ensinamento de Jesus, que está lá no Novo Testamento, que ele fala da vinda do Consolador Prometido, que é o título da palestra da noite. E o que é esse Consolador? O que é o Consolador Prometido? A maioria já sabe. Então, lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, está anotado essa explicação, essa orientação de Jesus, falando por alegorias, né? Não deixa de ser até meio que uma parábola, né? Que ele fala no Evangelho de João sobre o Consolador Prometido. Então é como se fosse uma alegoria, uma parábola falando da vinda desse Consolador, né, que nós vamos ver quem é esse Consolador. E essa palestra, eu fiz um trabalho, um estudo do seminário, o Centro Espírita e a Promoção do Espírito Imortal, que é lá da Federação Espírita do Mato Grosso. Tem lá no site deles, lá na internet, Projeto Espiritizar também.
tem lá todo o seminário, lá para quem quiser ver ele todo, ele, né? Então eu fiz uma síntese aqui, um resumo, que é 1 hora só, né? O seminário é de 8 horas, né? 9 horas. E aí então eu fiz uma síntese de 1 hora, mas explicando principalmente essa parte aí do Consolador Prometido, que ele explica no início do seminário. Então, o que é a doutrina espírita, né? Então, o Consolador Prometido, quem é o Consolador Prometido? Então, é a doutrina espírita que Jesus já anunciou lá no Evangelho de João, né? Ele anunciava essa vinda desse Consolador Prometido. Então, o que é a doutrina espírita? Então, na sexta-feira passada, os 3 anos da Francisca, a irmã Carmen trouxe o papel dos centros espíritas na atualidade, né? Então, o papel do centro, e ela focou mais, o que ela enfocou mais foi o papel dos centros, assim, em relação mais ao trabalho, dos seus trabalhadores, né? Esse envolvimento, essa união, essa fraternidade, esse amor, né? No movimento espírita, dentro das casas espíritas. Então, meio que para dar uma continuidade, então a espiritualidade, né, junto com a espiritualidade amiga, a gente aproveitou pegar um gancho então, e trazer, explicando, né, então, a vinda desse Consolador que é a doutrina espírita. Né? Então, está anotado em João, no capítulo 14, versículos 15 e 16. E lá Jesus diz assim, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então aqui nesse versículo 15 e 16, Jesus já diz, se amais, né? Se me amais. Então, se nós amarmos a Jesus e a Deus e a nós, que é a lei maior, né? A lei do amor, então nós vamos guardar os mandamentos. São os mandamentos dessa lei maior, né? Lei de amor, justiça e caridade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, se nós guardarmos esse mandamento, Ele então rogará ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Viram só? Então ele vai para o Pai, né? Ele vai rogar ao Pai, que é Deus, né? Nosso Pai de todos, e Ele então nos dará outro Consolador. Então, que esse Consolador que a gente comentou, então é a vinda da doutrina espírita, que é o que nós estamos aprendendo aqui hoje. Então, todo o papel dos centros espíritas, que foi colocado na última sexta-feira, que deve então ser trabalhado as leis divinas, né, para que todos conheçam as leis de Deus e para que a gente possa vivenciar e praticar essas leis de Deus. Então, que esse Consolador tem esse papel que foi enviado, né, para nós por Jesus, que Ele já prometeu a vinda da doutrina espírita, e para ser trabalhado essas leis divinas, mas de uma forma não como Jesus colocou para aquela época, de uma forma assim que é difícil de compreender, né? Se nós formos pegar o Evangelho original, ali a Bíblia, é difícil de a gente entender muitas coisas que diz ali, né? Então ele fala justamente por parábolas, por alegorias, né? Para que não fosse deturpado esses ensinamentos, mesmo assim foi, né? E aí então a doutrina espírita ela vem para explicar isso que não foi entendido e que foi deturpado, foi modificado por muitas religiões, né? Principalmente a religião católica, né? Apostólica romana, que por muito tempo ela, né, deturpou, modificou nessas leis, esses ensinamentos aos seus interesses, né? Então a doutrina espírita tem esse papel, e que Jesus nos prometeu que viria, e veio, né? Graças a Deus. Em João 14, agora no versículo 26, ele continua dizendo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tá? Então,
como a gente refletiu antes, então a doutrina espírita vem para a gente refletir em espírito e verdade tudo aquilo que não foi entendido. Então hoje a gente procura trazer os ensinamentos de Jesus para que Jesus seja mais conhecido dentro do movimento, no sentido não só do nome, né? Mas no sentido de nós conhecermos Jesus através do que Ele nos ensinou, do que Ele nos explicou lá no Evangelho, que está anotado pelos evangelistas. Então a gente procura trazer esses ensinamentos, aprofundá-los, né? Trazer mais parábolas, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma síntese do Evangelho. Ele não tem ali a explicação de todo o Evangelho. Aí teria que fazer quantos livros para explicar todo o Evangelho, versículo por versículo, né? Aí seria um enorme de um livro, ou várias obras, né? E aí então ele é um resumo que Kardec fez dos principais ensinamentos morais das leis de Deus, né? Como um norte para a nossa vida, uma conduta, né, para nossas vidas, moral, né, de bem viver. Então ele faz uma síntese, um resumo ali. Mas se a gente quer pegar o original e a gente quer se aprofundar, quer entender lá tudo que Jesus diz tintim por tintim, daí a gente vai ter que se aprofundar mais, né? A gente vai ter que estudar mais, buscar através da doutrina espírita, que é esse consolador, que é a chave para a gente poder entender, né, o Evangelho de Jesus, o original, poder entender. Sem a doutrina espírita eu não consigo entender, não consigo interpretar, fica muito difícil. Então ele diz mais, aquele consolador. Aí agora aqui ele fala o Espírito Santo, né? Quem será esse Espírito Santo? Então o consolador é a doutrina espírita. E aí ele fala o Espírito Santo, então no caso, que há muitos acham que é aquela pomba, né? Lá na época de João Batista, o Batista desce uma pomba, né? Que poderia, é muito provável que fosse um espírito iluminado que veio ali naquele momento, né? Anunciando Jesus. E aí muitos viram como se fosse uma pomba que estava no ar, né? Branco, iluminado. Então eles têm muitas religiões, e respeitando todas as religiões, que a gente respeita a todas, muitos interpretam o Espírito Santo como aquela pomba, né? Que não tem nada a ver com isso, na verdade. E o Espírito Santo, Emmanuel explica lá no livro Paulo Estevam, ele explica que o Espírito Santo é uma legião de espíritos que trabalha em nome de Jesus. Hoje aqui tem uma família espiritual aqui conosco, né, que está nos orientando, iluminando. Tem muitos espíritos desencarnados que a gente não vê aqui, mas tem muitos que precisam de ajuda. Tem essa família que ajuda esses irmãos, e tem um patrono espiritual dessa casa que é o nosso pai Francisco, é o Francisco de Assis. Então ele lidera essa família em nome de Jesus. Então Francisco de Assis, muitos já conhecem, que é um dos ministros de Jesus, né? E que é vamos dizer assim, ele tem muito conhecimento do Evangelho, ele conviveu com Jesus, né? Então ele sabe muito de Evangelho e vem nos ensinar, né? Dar orientações a essas famílias. Tem muitas famílias dele espalhadas, né? Trabalhando em nome de Jesus. Então ele vai dar orientações. Então esse Espírito Santo é essa legião de benfeitores, e principalmente um deles é, no caso, o pai Francisco, que foi João Evangelista na época de Jesus, e até por acaso, não é nada por acaso que a gente está estudando o capítulo de João, né? Então foi ele mesmo que anotou, e ele volta novamente como Francisco de Assis para novamente ensinar o povo as diretrizes de Jesus. E que ele voltando, novamente o povo não entendeu, né? Não entendeu. E era um período difícil de guerras, né? De inquisições, de crueldade, de matança, né? Em nome de Deus, né? Que a igreja fez muito naquela época. Graças a Deus hoje não tem mais. Então ele veio com essa missão. Então existe essa lei da reencarnação, e que Jesus envia esses benfeitores para novamente nos lembrar do que ele nos ensinou. E hoje a doutrina espírita tem esse papel, né? Hoje o que acontece? Hoje eles não estão aqui encarnados entre nós, como o Francisco veio, para nos ensinar. Eles estão desencarnados, e através de médiuns, né, como por exemplo Chico Xavier,
através de médiuns sérios, né, que trabalham com Jesus, fiel a Jesus, eles trazem todos esses ensinamentos para nós. E claro que tem muitos outros médiuns que são médiuns bons também, fiéis, né, bons médiuns. E tem maus médiuns também, que a gente sabe que tem também, né. Então esse Espírito Santo é essa legião. O Pai Francisco, que é um deles, João Evangelista, que assina o chamado Prolegômenos do Livro dos Espíritos, que é uma palavrinha bem complicada, que na verdade é a introdução, né? É a introdução do Livro dos Espíritos, e que lá eles assinam todos aqueles que participam da codificação espírita, que são as 5 obras básicas, né, que Kardec codificou, trabalhou junto com esses benfeitores que vieram trazer a mensagem, explicando tudo aquilo que não foi entendido na época de Jesus. Vieram então desencarnados sob a liderança do Espírito de verdade, que é Jesus, né? Então, sob a liderança dele. Então eles vieram trazer o Consolador, e Kardec então fez as suas anotações, fez todo um trabalho junto com médiuns, né, sérios, para que esses espíritos pudessem dar as diretrizes, né, e ditar essas obras básicas. E lá nesses prolegômenos do Livro dos Espíritos, então essa legião de espíritos, então muitos deles assinam ali. João Evangelista, né, o Pai Francisco, quem mais? Emmanuel também tem, Joana de Ângeles, né? Tem lá vários deles, muitos espíritos tem lá, né? Outros, né? Tem. Então tem vários lá. Então essa é a legião dos espíritos, que é chamada Espírito Santo, né? Que são os espíritos superiores que trabalham em nome de Jesus. E que, ou seja, então lideram, né? Lideram o movimento, lideram a doutrina espírita, trazendo as diretrizes para nós que somos o movimento espírita, que somos aqui encarnados, né? Então eles desencarnados vão nos orientar. Por isso que a gente sempre diz, né, que nós aqui somos apenas humildes instrumentos desses irmãos que trabalham em nome de Jesus, né? E que a gente procura da melhor forma possível atender as expectativas, né? E aí ele continua: que o Pai enviará em meu nome, ó. Então enviará em nome dele. Esse vos ensinará todas as coisas, ó, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quantas obras o Francisco Cândido Xavier psicografou? Quantas obras? Em torno de 508 obras, mais ou menos. 507, 508 obras. Não é pouca coisa, né? Então ele teve essa missão de vir para, né, fazer psicografias desses 500 e poucos livros, né? Imagina, ele veio com uma vida, com uma missão de trazer essas informações, que está tudo lá, está tudo explicado lá, e que hoje estão vindo pesquisadores pesquisar todas as obras para trazer tudo aquilo que ninguém enxergou ainda. Porque nós vamos viver essa vida que a gente está vivendo aqui, a gente não vai conseguir estudar todas as obras, né? Então, graças a esses irmãos que pesquisam essas obras, eles trazem essa informação para nós, facilitam essas informações. E não só de Chico, Divaldo Franco também, conhece Divaldo Franco? Divaldo Pereira Franco também tem um grande trabalho lá, Casa do Caminho, lá na Bahia, que é uma cidade, uma mansão que ele construiu, e dá emprego para um monte de gente. Ele tem não sei quantos filhos adotivos, até já perdeu as contas de quantos filhos ele adotou, e que uns deles já são médicos, são advogados, já ajudou muitas crianças. Que ele trabalha também, ele é hoje ele é um dos maiores divulgadores da doutrina espírita, que ele conhece o movimento espírita como a palma de sua mão. Ele viaja pelo mundo, né, ou aos países que ainda não tem a doutrina espírita, lá, o movimento espírita, ele implanta lá, ele vai lá, dá todas as diretrizes, implanta, né, então está se espalhando. Então ele conhece não só o Brasil como o mundo, né? Então esses espíritos missionários, né, que vêm com essa tarefa aí, orientados por essa legião, esse Espírito Santo. O Chico Xavier, ele teve como orientador Emmanuel, né, que fez parte da codificação espírita, que desses 508 livros aí, a maioria desses 508 foi quase todos eles que ditou, né? Então ele deu continuidade ao trabalho.
Já antevendo que os seus ensinamentos seriam esquecidos e deturpados, Jesus nos promete enviar o Consolador para ficar conosco para sempre, reviver o que ele tinha dito e nos ensinar aquilo que ele não podia ter dito, devido à imaturidade da humanidade naquela época. Então, muitos naquela época, Jesus ensinava, mas muitos não entendiam. Tanto que diz uma parte do Evangelho, a parábola do semeador, os discípulos chamaram ele num canto: mestre, vem aqui, nos explica como é que funciona isso aí, que eu não estou entendendo nada disso aí. Lembra? E aí então eles, como eles eram muito próximos de Jesus e eram os discípulos, aprendizes do mestre, escolhidos por ele, porque eles tinham condições de aprender naquela época, eles eram mais experientes. Mesmo assim, eles iam ali às vezes e perguntavam para Jesus: mestre, não entendi isso aqui que o senhor disse, como é que é? Pode nos explicar? E até acho que é uma das únicas parábolas que ele diz a parábola e fala que os discípulos pedem ajuda, que não entenderam, e ele explica, né? É uma das poucas ali, eu acho que é a única até inclusive, que ele explica a parábola, né? De uma forma bem simples mesmo, aquela ali a gente não entende bem. Então naquela época eles não entendiam aquele povo, né? Imagina 2000 anos atrás, o que nós era 2000 anos atrás? Não tinha conhecimento, não entendia nada. E aí então, era uma imaturidade que a gente tinha. E aí então hoje a doutrina espírita vem o Consolador prometido explicar tudo aquilo que não entenderam para aquela época. E que hoje não está mais fácil de entender com a doutrina espírita, né? Está bem fácil, né? Basta ter boa vontade. Olha, não entendi, eu quero entender isso aqui. Vai estudar, vai pesquisar. Basta procurar, né? Como é que é feito? Como é que a gente faz o trabalho das parábolas? Mas o Ederson não sabe nada de parábola. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que estudar. Vamos fazer a tal parábola. Vamos pesquisar, vamos estudar, vamos ir atrás. O que a doutrina espírita nos ensina sobre essa parábola? Aí lembra que a gente diz as obras, né? Essa parábola foi pesquisada na obra de Cairbar Schutter, né? Parábolas terapêuticas de Arílio de Cerqueira, né? Rodrigo Caligares e outros, né? E aí então a gente sempre pesquisa isso. E aí procura simplificar da melhor forma possível. Então tá tudo aí, né, gente? Tá tudo aí para que a gente possa ter um entendimento, né? E para aquela época que não foi entendido. Mas o que acontece hoje? Muitos têm a tal de pré, né? O que é a pré? A tal de preguiça. Não, eu vou ter que pesquisar, eu não tenho tempo, vou ter que ler um livro. Às vezes pega aquele livro, um baita de um livro para ler, é muito trabalhoso, vai dar muito trabalho, vai ser difícil, aí o difícil já não vai fazer porque é difícil, né? E aí fica na preguiça, aí não vai aprender nunca, né? Então a gente tem que correr atrás, tem que aprender, porque nós não temos mais tempo. Nós já estamos num período da humanidade que já não há mais tempo, nós temos que correr atrás, gente. Aquele que está ainda ali balançado, ele está em dúvida, não sabe o que é da vida, dá um jeito, corre atrás, porque não dá mais tempo já, gente. Não dá mais tempo, porque o mundo regenerado está aí, já está chegando. E aqueles que não quiserem se melhorar, infelizmente não vai ter lugar aqui nesse planeta abençoado. Vai ser um planeta abençoado de se viver. E não vai ter mais lugar para essas pessoas que não querem se melhorar, né? Infelizmente. É duro ter que dizer isso, não é o Ederson que está dizendo, é a doutrina que vem nos dizer isso. Não, quem sou eu para dizer, né? O mundo regenerado ele vai vir. Quando? Não sei. Ninguém pode dizer data, ninguém pode determinar data. Nem Jesus determinou data, nada. Ele vai vir, vai ser um paraíso de se viver. Mas vai viver nesse paraíso aqueles que têm condições de viver em paz e harmonia nesse paraíso, né? Como é que eles vão botar um bagunceiro, um destruidor, um matador num lugar desse, num paraíso? O que ele vai fazer lá? Daí não tem lugar para ele lá, tá? Então por isso que a doutrina vem no momento certo, na hora certa, a hora que a gente tem esse conhecimento, que a gente tem condições de entender isso aqui, para poder botar em prática isso aí.
Porque não adianta nós estudar, correr atrás, vou pesquisar um monte de livro, eu sei todas as informações, pode me perguntar o que eu sei, mas eu não estou sentindo aquilo coração que Jesus ensinou, não estou praticando aquilo, daí não adianta de nada, né? Vão ser palavras jogadas ao vento que não vão servir para nada. Tá? Então, em primeiro lugar, é um grande compromisso, comprometimento com a doutrina a gente estar aqui, né? É um grande compromisso, uma grande responsabilidade de estar aqui. Ninguém está aqui para brincar, né? Então é um grande compromisso, uma responsabilidade muito grande que começa em primeiro lugar comigo mesmo. Comigo mesmo em primeiro lugar. Eu refletir isso aqui que eu estou facilitando para que todos possam entender. Tá? Então, ó, quando o Livro dos Espíritos, ó, o primeiro livro da codificação espírita de Kardec, né, que tem 1019 perguntas e respostas ali naquele livro, 1019 perguntas que Kardec faz a esses espíritos, a legião dos Espíritos Santos que a gente falou no início, que assinaram inclusive no Livro dos Espíritos, que trabalham em nome de Jesus. Kardec pergunta a eles, né, diretrizes para a humanidade, né, normas, conhecimentos que a gente não entendia, que a gente não conhecia, que está tudo ali. Ou seja, o Livro dos Espíritos é o alicerce da doutrina espírita. É o alicerce, é o piso firme ali que vai dar base para as outras obras que vêm depois. Então, primeiro, o que a gente faz numa casa, uma obra? Não faz primeiro o alicerce ali todo, bem forte, bem firme, é o Livro dos Espíritos, que a gente deve estudar bastante. E aí depois vem os outros pilares, ó. Vem o Livro dos Médiuns, vem o Evangelho segundo o Espiritismo, vem o Céu e o Inferno, vem a Gênese, que é a última obra, então aos alicerces, que todos eles, né, vêm de uma forma aprofundada no Livro dos Espíritos, explicando tudo aqui de uma forma aprofundada. E a última obra, que é a Gênese, aprofunda muito mais, né? Que daí Kardec já está quase desencarnando, né? A última obra dele, que a Gênese é de 1868, e ele desencarna em 69. Então ele trabalhou ali em torno de 11 anos, ali mais ou menos, trabalhando em cima disso aí. E aí então ele chega a uma maturidade de tudo aquilo que ele vinha nas outras 4 obras. E aí então a Gênese ele fecha com chave de ouro, dando, né, fortalecendo ainda mais tudo aquilo que ele ensinou nas outras. E inclusive a gente vai estudando a Gênese, né, que é fundamental. Então esse livro, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro, de 1857, que ele foi inaugurado, a primeira obra, que na verdade ele começou com menos questões. Ele começou, não me lembro agora precisamente, mas não importa, começou com 500 e poucas questões, mais ou menos da metade, né, bem dizer, né? Bom. E aí depois, né, mais adiante, que aí então ele coloca as outras questões. Havia necessidade de colocar as outras questões para então fechar as 1019 perguntas e respostas. Né? E se continuasse essas perguntas, poderia ser muito mais hoje ainda. Poderia ser muito mais perguntas. E aí então foi o marco inaugural do advento da doutrina espírita. O Consolador chega para ficar para sempre conosco. Então ele chegou em 1857 para ficar para sempre nas nossas vidas. E todo aquele que entrar em contato com esse Consolador, que é a doutrina espírita, eu estou vindo pela primeira vez aqui hoje, está entrando em contato com o Consolador, está entrando em contato com Jesus. Com a doutrina espírita, está entrando em contato com Jesus. Porque Jesus já veio nos convidando, né? Nos convidando há 2000 anos atrás, e ninguém quis o convite. Ninguém quis. Porque se nós quiséssemos, nós ia estar sofrendo aqui hoje. Com certeza que não, nós ia estar numa situação melhor, né? Muito provável nós íamos estar desencarnados, né, de orientador, né, de nós aqui encarnados em casas espíritas, orientando os outros. Eu já aprendi. Então, eles aceitaram a proposta, no caso,
eles aceitando, então eles vêm nos explicar, nos ensinar aquilo que não foi entendido. E nos convocando ao trabalho com Jesus. Ao trabalho, à tarefa com Jesus, que Ele nos convidou há 2000 anos. Então todo aquele que entrou em contato, e Emmanuel diz, né? Emmanuel já dizia que aquele que tiver contato, que seja 10 minutos de Evangelho, em contato com o Consolador, né? Ele já pode ter um bom conhecimento ali para tocar adiante, né? Então ele já conhece, já em 10 minutos já é suficiente. E acontece, muitos entram em contato, mas eu não quero isso aí para a minha vida, é muito difícil, aí fica no difícil, desiste. Acontece, muitos têm problemas, né? Muitos problemas, eu quero que resolva o meu problema, mas eu quero que resolva agora. Mas não é do dia para a noite que vai resolver. Não existe mais, mas é o Consolador, vai me consolar, vai me dar tudo que eu preciso, vai resolver a minha vida. Ninguém resolve nada. Jesus teve há 2000 anos atrás, Ele resolveu a vida de todo mundo? Ele vai resolver a nossa vida? Ele nos ensinou, Ele diz no Evangelho, inclusive está até em João também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, senão por Jesus. Então ali Ele diz: eu sou o caminho, mas eu não vou caminhar por ti, por você, eu não vou caminhar, não vou botar você nas costas e vou te levar. Está vendo? Então Ele traz o Consolador, explicando aquilo que não foi entendido. Inclusive assim, não entenderam? Tudo bem, então eu vou desenhar para vocês, tá? É assim, tá? Vocês vão seguir o que eu ensinei para vocês, e aí vai dar ali direitinho, explicando como que é. Vocês vão fazer assim, dar um passo assim, outro assim, agora tu vai para cá. Ele dá todos os detalhes de como viver bem. Ou seja, ele nos dá o caminho para o quê? Para a felicidade. Que a gente não quer, né, gente? Porque se a gente quisesse e aceitasse, nós não ia estar sofrendo hoje, né? Então a doutrina espírita vem desenhar, só falta dar um mumuzinho assim na boquinha, né? Dar a chupeta com o mumuzinho, está aqui, velho, né? É isso aí. E muitos ainda acham que é difícil, né? Mas é muito difícil, não sei o que, não quero isso aí para mim. Tudo bem, a gente respeita, não foi aceito antes, e talvez muitos não vão aceitar agora também. Mas um dia vão aceitar, né? Um dia vão ter que aceitar. Por quê? Porque a dor e o sofrimento, né, vai chegar a um ponto tão grave que ele já não vai aguentar mais, não vai suportar de tanta dor e vai se lembrar: mas eu me lembro, Jesus dizia isso aqui, que Ele era o caminho, que Ele nos ensina como viver bem, a amar, a perdoar. Eu acho que eu vou ter que seguir esse caminho, porque eu não aguento mais sofrer. E aí então ela toma um rumo para a sua vida. Ela aceita Jesus. Aceita Jesus através do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que vai desenhar para nós a conduta de vida, né? E a conduta moral de bem viver para o caminho da felicidade. Não que outras religiões não deem o caminho para a felicidade, né? Podem dar também, só que talvez não vão poder explicar como a doutrina espírita explica, né? Ele vem desenhar, explicar tudo ali, tintim por tintim, como que funciona, né? Aquilo que ele ensinou, e que muitos trazem a verdade, porque a minha verdade não é a mesma tua, não é a mesma dele, lembra? Então tem aquela religião que diz assim: a minha religião que é a certa, as outras estão erradas. E o que eu disse aqui é o que está dito e ponto final. Tem que seguir isso aí que eu estou dizendo. Mas será que tem que seguir o que eu estou dizendo, o que alguma religião está dizendo, ou o que Jesus ensinou? É diferente, né? Quem sou eu? Quem é alguém para dizer o que eu estou dizendo é o que está certo, que é a verdade? Somos todos falhos, né? Somos seres humanos, falhos, nossos defeitos, nossos erros. Ninguém é Deus aqui. Ninguém, não tem nenhum apóstolo, nenhum discípulo aqui. Discípulo tem, né? Deve ter, né?
Deve ter bastante discípulos, mas infelizmente tem poucos discípulos, né? Porque o que é o discípulo? O discípulo é aquele que quer aprender os ensinamentos de Jesus. Só que ele pode aprender também de uma forma deturpada, né? De uma forma enganosa. Alguém que vai dizer para ele, sei lá, de outra religião, não sei, vai dizer para ele, olha, esse ensinamento diz isso, isso e aquilo. Tu tem que pagar tanto por mês e vai ser salvo. Né? Senão tu vai para o inferno, sei lá, para onde tu vai, mas tu tem que pagar para a igreja. Será que Jesus dizia isso? Jesus nunca falou em dinheiro, e a doutrina espírita, ao movimento espírita, nunca ninguém vai falar em dinheiro. Não devem, pelo menos, né? Porque isso é um grande erro que já foi cometido há milênios, que as igrejas roubavam, matavam, e por isso que estão cravejadas de ouro, né? Cravejadas de ouro que roubaram, mataram muito, pegaram muitos tesouros para a igreja. E muitos de nós estavam lá, viu, gente? Estavam lá porque ninguém é santo, como eu disse. Nós estávamos lá fazendo, roubando, matando. E hoje a gente veio para aprender o que é o certo. E se aquele não aprende e continua a fazer errado, né, muito grave, muito mais grave ainda para ele, né? A gente deve ter muita misericórdia dele, desse irmão. Então vejam o que é a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, o que é? Ela não vai obrigar ninguém a nada. Jamais alguém vai ser colocado ali a pau de arrar. Não, você tem que aceitar isso aqui porque isso é a verdade, é assim que tem que ser. Não. O Ederson aqui, por exemplo, não sabe nada. Né? É apenas se o Chico dizia que ele era um cisco, o que é o pobre do Ederson? Um papagaio. É um papagaio, né? É isso mesmo, é um papagaio. Essa é boa, né? Porque o papagaio, a maioria é papagaio, né? Porque o que é o papagaio? É procurar repetir aquilo que Jesus dizia há 2000 anos, procurar facilitar da melhor forma possível, né? Para que todos entendam. Então ele vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. Não é o que o papagaio faz? A gente até brinca, às vezes, mas eu vou lá na casa espírita para ouvir que ele é, falar as mesmas coisas que eu já sei. Mas por que ele tem que repetir? Por que ele é o papagaio? Porque as pessoas não gravavam ainda. Muitas vezes entra aqui, sai ali, ele falou legal, mas depois vira as costas, ele continua fazendo as mesmas coisas que fazia. O que adiantou? Né? Porque na verdade o Ederson é um papagaio. Mas não é o Ederson que está dizendo o que é para fazer ou o que não é para fazer. Ele é apenas um instrumento, ele está dizendo que a doutrina espírita, o que o Consolador prometido por Jesus, né, que é essa família que está aqui conosco, que é o nosso pai, é o nosso pai Francisco, que quem vai nos orientar é ele, porque ele tem maturidade espiritual para isso, né, ele viveu com Jesus, ele tem conhecimento. Ele aceitou há muito mais tempo que nós, a gente não aceitou. Depois ele voltou novamente como Francisco, né, lá no século XII, lá mais ou menos. A gente estava lá, não aceitou, fugiu da raia, né, deu no pé, né, saiu de lá, os cachorros correndo atrás, lá todo apavorado. Tá aí, hoje os cachorros continuam correndo atrás, né, só que hoje a gente procura, né, da melhor forma possível, né, trabalhar esses ensinamentos hoje para não fazer o mesmo erro do passado, né? Dessa vez procurar fazer o certo, o que ele nos ensinou lá, a gente não aceitou. Então hoje ele vem do mundo espiritual, dar continuidade e continuar nos orientando. Veja como é Deus, né, gente? Como ele é bom, como ele é misericordioso, né? Porque se nós fizermos coisas erradas, como muitos pensam, infelizmente, que eu errei, que eu matei, eu vou ficar num eterno inferno. Coitado, né, desse irmão achar que ele vai para o inferno eterno. Imagina se a gente matou, roubou, se nós ficássemos num eterno inferno. E aí, graças a Deus, a Jesus, estamos aqui hoje. Deus é misericordioso, é bom, nos deu uma nova oportunidade. Ó Ederson, ó o outro Ederson, ó Fábio, ó Dulce, ó Cláudia, ó Sandra. Vem dessa vez e procura fazer o certo, tá? Procura andar direitinho, fazer o certo, porque tu já tem contato com o Consolador. Se tu não fizer, não vai ser ninguém que vai te castigar, vai ser você mesmo que vai se prejudicar.
Porque o inferno, quem cria é nós mesmos para nossas vidas. O inferno não existe. É um estado de consciência de cada um. Eu posso criar o meu próprio inferno. Porque se eu ficar o dia todo reclamando da vida, ao invés de eu agradecer pela saúde, pela vida, eu ficar todo o dia inteiro murmurando e reclamando, vai resolver? Porque se Deus me deu uma oportunidade sublime, gente, de vir aqui procurar viver da melhor forma possível, eu venho aqui e começo a reclamar. Ah, porque esse calor, porque isso, porque aquilo, porque o fulano, porque o ciclano, que droga essa vida. Tem muita gente, infelizmente, que fica numa reclamação constante. E muitas vezes nem percebe aquilo. Já está automático já aquilo na mente dele. Aquela reclamação e vai trazendo coisas ruins, vai criando um inferno mental e vai contaminando aquele lar, aquele ambiente, aquelas pessoas. E vai contaminando e vai trazer doenças para a nossa saúde, para a nossa vida. Inclusive, como a doutrina espírita, esse Consolador hoje, a gente vive um momento de muitos suicídios, muitas depressões, e vai aumentar, né? Os médicos dizem hoje que vai aumentar esse suicídio, né? Por que isso que está acontecendo? Por causa desse vazio espiritual, esse vazio. Porque eu estar no mundo, somente vivendo as coisas do mundo, e não buscar essa vida com sentido, com V maiúsculo que Jesus nos dá, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas é com V maiúsculo, não essa vida que a gente vive por aí, tá? Fazendo um monte de coisinha errada, né? Como a gente comentou, estragando a nossa saúde, reclamando o dia inteiro. Viver com V maiúsculo, gente. Buscar isso que tem, olha só que maravilha isso aqui tudo, olha lá quantos livros, meu Deus, que bênção, deu tudo. Olha quanto conhecimento para a gente poder estudar, conhecer para poder trazer para a nossa vida, né? Então, infelizmente, o que acontece? Aquele que não busca cria um vazio, e esse vazio, o que acontece? Se eu não preencho meu coração com o amor, os ensinamentos de Jesus, esse vazio vai criar espaço para o quê? Para o maligno, né? O maligno vem, infelizmente, porque tem muitos por aí que querem o nosso mal. Eles vêm e vão ficar ali, ó, alimentando ódio. Ai, vai lá, te mata, faz isso, faz aquilo. Então a doutrina espírita tem muitos, um trabalho maravilhoso, né, que faz um trabalho também pela valorização da vida, com V maiúsculo. Nós valorizarmos a vida, porque a vida é um dom, é uma dádiva que Deus nos dá. É uma lei, é a lei de Deus, a lei que todos temos, né? A lei de viver.